dando um bom dia a todos, dando as boas-vindas a todos os irmãos aqui presentes e pedindo que mantenham seus microfones desligados, que a gente possa se concentrar, que a gente possa realmente aproveitar bem esta manhã, esse início de manhã. Vamos pedir à nossa irmã Márcia para fazer agora a leitura de um trecho para a nossa ambientação. Okay, obrigada. Bom dia a todos. O texto é do Espírito Casimiro Cunha, por Francisco Cândido Xavier. Provérbios. Se desejas surpreender a luz, a beleza e a paz, guarda o silêncio da língua, e muito receberás. Se valoroso no esforço, pela fé que te ilumina, no mármore embrutecido repousa a estátua divina. Se vives rogando a vida para que o ouro te ajude, não ouvides que a riqueza é a tentação da virtude. Crescente à frente do mundo, que a tua boca se cale. A montanha, por mais nobre, tem alicerces no vale. Quando julgares alguém, na luta que te reclama, recorda que o lótus lindo vive puro sobre a lama. Se temes pardais e vermes, ventanias, pedra e bruma, não arredes pé da casa, nem semeies coisa alguma. Por roupas e exibições, não alongue teu capricho. Depois do Fausto, há museus, e o luxo procura o lixo. Na graça de Deus, de Jesus, de Francisco de Paula. Obrigada, minha irmã, pela escolha do texto. Muito bom. Muito obrigada, viu? Nós vamos passar a leitura agora da mensagem da nossa irmã Sheila e depois fazer a nossa prece de abertura, tá bem? Então, vamos ver. A mensagem de hoje é semear esperança. Eles existem aos milhões, habitam casebres e palácios. Muitos ocultam-se sob o verniz de posições transitórias. São os desesperados do mundo. Você os encontrará nas ruas, no local de trabalho, em seu próprio lar. Criaturas que se viram colhidas pela aprovação e perderam o ânimo e o equilíbrio. Este viu o afeto partir para o além, sem compreender que a vida continua. Aquele foi alcançado pela enfermidade de longo curso. Outro se viu ante decepções e passou a desacreditar de todos. Diante deles, não critique nem questione. Ajude, ouça com interesse e auxilie com amor. Cada espírito é um campo a ser cultivado. Semear esperança é dever de todo aquele que já encontrou a luz da verdade. Por certo, a misericórdia divina sabe como amparar os sofredores. Entretanto, Jesus não dispensa a colaboração de todos os aprendizes do bem para amenizar o sofrimento e recuperar a esperança para quem chora. Somos todos aprendizes do bem e Jesus conta conosco, né? Para a gente poder amenizar o sofrimento, para levar um pouco de consolo e conforto a quem necessita. E essa frase aqui é maravilhosa. Por certo, a misericórdia divina sabe como amparar os sofredores. Então, que a gente possa ter essa inspiração e esse amparo para a gente fazer a nossa parte, não é? Vocês estão me ouvindo bem? Não está falhando, né? Então, vamos fazer a nossa prece de abertura.
Vamos fechar os nossos olhos, relaxar, elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, agradecendo por estes momentos que passaremos juntos, reunidos em nome de Jesus, para o aprendizado, o esclarecimento e também para o nosso conforto, para estes momentos que passamos, que são desafiadores e que exigem de nós a paciência, a confiança, a fé e a esperança. Que a tua paz, Senhor, nos envolva em nossos lares, nos dando consolo e a calma e a paz necessárias. Muito obrigada, Senhor. Proteja a todos nós, proteja o irmão que vai dar o estudo, que haja muitas vibrações amorosas em nossos lares, nos amparando nestes momentos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Vou pedir à nossa irmã Regina Célia para ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, sede perfeitos, capítulo 17, Instruções dos Espíritos, o dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as ações do interesse do coração. Não tem testemunha suas vitórias e não estão sujeitos a repressões suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue a seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, ou adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Sim, seja. Graças a Deus. Este é um dos trechos do Evangelho que a gente deve ler constantemente, porque ele exige de nós um entendimento e uma reflexão bem profunda. Graças a Deus. Nós vamos passar a palavra, então, ao nosso querido Mário, que vai dar o estudo de hoje. Você pode dar o título do estudo, tá bom, Mário? Tá. Já quer que eu compartilhe? Santíssimo. Bom dia, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Um esclarecimento que o estudo hoje seria dado pela nossa irmã... O estudo seria dado pela nossa irmã Ana Mateus, mas como ela está com um probleminha, nós vamos fazer o estudo por ela. Por favor, Márcia, pode compartilhar a imagem. Ótimo. Muito bem, meus irmãos. O nosso estudo vai ser do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, dos itens 6 a 11. São duas passagens que constam do Evangelho de Mateus. Ou seja, observar os passos do céu e não vos avatigueis pela posse do outro.
Como é que eu vou fazer esse estudo? Cada tema, eu vou ler uma mensagem do Espírito Emmanuel, depois vou ler a passagem que consta do Evangelho de Mateus, e vou fazer uma análise do comentário de Kardec sobre esses dois temas. Então, vamos começar pelo primeiro tema, que é observar os passos do céu. E eu encontrei uma mensagem de reflexão para esse tema no livro Via de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, cujo título é Ouçamos atentos. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Jesus, que está em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrar convenientemente a bússola do coração. Recorre-se à fé, na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos, o predomínio das opiniões que lhe são peculiares, a subordinação de outrem aos seus pontos de vista, a submissão dos demais à força direta ou indireta de que é portador, a consideração alheia a seu modo de ser, a imposição de sua autoridade personalíssima, os caminhos mais agradáveis, as comunidades fáceis do dia que passa, as respostas favoráveis aos seus intentos e a plena satisfação própria no imediatismo vulgar. Raros aceitam as condições ou discipulado. Em geral, recusam o título de seguidores do Mestre. Querem ser favoritos de Deus. Conhecemos, no entanto, a natureza humana, da qual ainda somos partícipes, não obstante a posição de espíritos desencarnados. E sabemos que a vida burilalá, todas as criaturas nas águas, nos traz da experiência. Lutaremos, sofremos e aprenderemos nas variadas esferas da luta evolutiva e redentora. Considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, acreditamos que seria útil à nossa felicidade e equilíbrio permanentes ouvir com atenção as palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Muito bem. Essa é a mensagem de reflexão para o nosso tema. Então, vamos ver no Evangelho a passagem que está no Evangelho de Mateus. Observai os passos do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento de vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observar os passos do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar um côvado da sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário. Observai como cresce os lírios de campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em nos vestir homens de pouca fé. Não vos inquieteis, vos dizendo, que comeremos, o que beberemos, ou que nos vestiremos, como falam os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, que vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus
e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois não vos unhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Lendo essa passagem do Evangelho de Mateus, vamos agora fazer uma análise do comentário de Kardec sobre esse tema. Lendo com atenção esse texto escrito por Mateus, interpretando segundo o contexto dos ensinos de Jesus, podemos perceber que ele apenas combate as preocupações exageradas dos homens em relação às coisas materiais, na valorização do supérfluo, não se contentando da simples satisfação das necessidades materiais. Pior ainda, quando para satisfazer as necessidades artificiais do supérfluo, que ele esquece ou não percebe que as suas necessidades espirituais, pois gasta sua energia, sua inteligência na obtenção de bens materiais. Jesus não condena as preocupações humanas na satisfação dessas necessidades. Apenas recomenda: buscai primeiro o reino de Deus e a justiça, na valorização dos bens espirituais, que são o trabalho, o viver na solidariedade, na generosidade, na caridade, no pensar também na necessidade dos outros. Quem busca o reino de Deus, no esforço de desenvolver suas qualificações nobres, por certo, saberá satisfazer suas necessidades materiais, com seu trabalho, com confiança em Deus, que sabe que o homem precisa satisfazer essas necessidades, tendo-lhe dado condições e capacidade de atendê-las, porém, sem prejuízo de ninguém, fazendo o que seria seu supérfluo a satisfação de necessidades de outros, contentando-se com o necessário para a sua vida no ambiente em que viver. Viver despreocupado das necessidades materiais, esperando que Deus as supra, seria desprezar os dons espirituais que o homem traz em si, para transformar-se de espírito simples e ignorante em espírito puro. O que busca o reino de Deus e sua justiça, esforça-se para atender a essas necessidades, para estar em melhores condições de satisfazer as necessidades espirituais, que são sua prioridade enquanto precisar viver em mundo material. Entende assim que tudo que é material, que atende às necessidades materiais, deve ser usado em benefício do espírito imortal, no seu desenvolvimento, que o levará a ser perfeito e feliz. A frase, porque onde está o seu tesouro, aí está também o vosso coração, é bastante elucidativa em relação ao que é valorizado pelo homem, elucidando que tudo que lhe é mais precioso na sua busca de felicidade, de prazer, reflete as suas características espirituais. Assim, pelo que valoriza o seu viver, demonstra o homem o seu grau evolutivo de mais ou menos materialidade, de mais ou menos espiritualidade. E isso é um bom indício para o conhecimento de si mesmo, sem o qual a progressão individual não será feita de forma consciente, racional, pela vontade de progredir. Outra fase muito importante: ao dia baixa a sua própria aflição. Não prega a imprevidência quanto ao dia de amanhã, mas ao considerar-se que o viver se faz em uma sucessão de dia após dia, o esforço de viver bem, no fundamento dos poderes materiais e espirituais, no dia de hoje, já é um preparo para o dia de amanhã. Desse modo, viver bem, com bom senso, o momento atual é preparar-se para os dias que virão, não havendo, então, necessidade de preocupação com amanhã, e sim com o dia de hoje, com aqui e agora. Quem assim faz, percebe que o viver se torna mais fácil, podendo enfrentar as vicissitudes e as dificuldades com mais equilíbrio e serenidade, com mais confiança em Deus e em si mesmo. Allan Kardec faz algumas considerações sobre a necessidade do viver-se na fraternidade, na solidariedade, e termina: não é através das leis que se decretam a caridade e a fraternidade. Se elas não estiverem no coração, o egoísmo as asfixiará sempre. Fazê-las ali penetrar é a tarefa do espiritismo e dos verdadeiros espíritos, que as devem vivenciar nas atitudes, nos comportamentos e nas ações. Devemos cultivar os tesouros do céu,
os únicos capazes de nos engrandecer o espírito, fazendo-nos evoluir. Os recursos indispensáveis para vivermos nunca nos faltarão, desde que nos submetemos às leis de Deus, através das quais a providência nos supere, na proporção em que nos dedicamos ao trabalho com empenho e fé. Agora, meus irmãos, vamos passar para o segundo tema, que é: não vos afatigueis pela posse de ouro. Como eu falei, vamos ler primeiro uma mensagem do Espírito Emmanuel. Essa mensagem foi extraída do livro Pão Nosso. Equivale ao tema que vamos falar logo assim. A mensagem é: sacudir o corpo. E se ninguém vos receber, nem escutar vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó de vossos pés. Jesus, está em Mateus, capítulo 10, versículo 14. Os próprios discípulos materializaram o ensino de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias, em se tirando desse ou daquele lugar de rebeldia ou impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do mestre estivesse destinado a apenas gesto mecânico, não teríamos senão um conjunto de palavras vazias. O ensino, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Natural é o desejo de confiar a outrem a semente de verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos, que, ao invés de conduzirmos a tarefa a êxito oportuno, estabelece sombras e dificuldades em torno de nós. Se alguém te não recebeu a boa vontade, nem te percebeu com intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras acaso que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Encomenda-os a Jesus, com amor e prossegue, em linha de reta, buscando os teus bens sagrados, objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Essa mensagem equivale ao tema que vamos falar agora, que é: não vos afatigueis pela posse de ouro. Primeiro, vamos ver o trecho que consta no Evangelho de Mateus. Não vos afatigueis por possuir ouro, ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustentar. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar e ficar na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai assim: que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não o for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudi ao sair dessa casa ou cidade a poeira de vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosamente do que essa cidade. Mateus, capítulo 10, versículo 9 a 15. Agora, meus irmãos, vamos fazer uma análise, um comentário de Kardec sobre esse tema. Segundo os costumes orientais daquele tempo, os poucos viajantes eram bem recebidos em casa de família. Assim, os conselhos de Jesus de nada levarem quando fossem pregar em outros lugares eram adequados à época,
além de os livrarem dos que poderiam cobiçar suas posses. Todavia, como Jesus nada dizia sem um sentido moral, podemos perceber nessas palavras a ideia de confiar na providência e procurar hospedagem em casa de pessoas dignas, que mais preparadas estavam para os novos ensinamentos. Confiar na providência divina, divulgar seus ensinos aos os que os desejam, continua atuais para todos em todos os tempos. Percebemos também que Jesus recomenda aos discípulos que, quando não fossem aceitos pelos donos das casas ou para ouvi-las, deveriam afastar-se simplesmente, não insistir, não forçar. Assim deve agir o espírita com seus familiares, seus amigos e outros. Não impor seus conhecimentos, sua filosofia de vida, sua religião aos que não os queiram, a não ser os filhos, enquanto estiverem sob sua guarda, no aproveitamento dos primeiros 7 anos, quando a influência da família é maior, e eles são mais flexíveis a adquirir hábitos sadios, perdendo os maus desenvolvidos em vidas passadas, continuando até a adolescência. Isso fazendo, sempre conversando, explicando, mas também ouvindo, tornando o ensino agradável e exemplificando no seu próprio viver. E quando pega em flagrante em uma conduta errada pelos filhos, dar a mão à palmatória, ou seja, reconhecer o erro, corrigir-se, mostrando-se como um espírito também em evolução, com vontade de melhorar-se, lutando contra as suas imperfeições. Com outras palavras, ao sair dessa casa ou da cidade, sacudir o pó de vossos pés, não levar mágoas, decepções, tristezas, por não ser aceitos os ensinos. Continuar confiando em Deus, nas suas leis, vivendo-as o melhor possível. Até agora, o reino de Deus é tomado pela força. Disse Jesus, está em Mateus, capítulo 11, versículo 12. Ensinando que, com ele, a busca desse reino deverá ser sempre pelo amor, pela persuasão, pelo exemplo. Assim, o espírita deve sempre agir, expondo sua doutrina sempre que for solicitado por alguém, sempre que perceber interesse de alguém, mas sem querer transformar o outro em espírita. Lembrar sempre que o espiritismo veio para auxiliar a regeneração da humanidade, e para isso, basta seus princípios serem entendidos, aceitos e vivenciados. Divulgar, sim, através de todos os meios de divulgação, mas não impor, não forçar, nem mesmo seus familiares, respeitando sempre o livre-arbítrio de cada um, assim como Deus o faz. Há outros objetivos mais importantes do que a preocupação nos bens materiais. A disseminação da verdade e do bem, associada à nossa confiança na providência, é a forma de atingirmos esses objetivos. Devemos exercê-la junto às pessoas de boa vontade, que se mostram receptivas ao nosso conselho e boa intenção. Aí está, meus irmãos, o nosso estudo, e nós vamos encerrar com uma bela canção. Por favor, minha irmã Márcia. Buscai e achareis, batei se abrirá, pedi e obtereis, e o amor aparecerá, e o amor aparecerá. Na infância da vida, incerteza, de onde veio, para onde vai, se do céu, da terra ou das águas, das plantas ou dos animais, o homem procura a verdade, na esperança de amor e paz,
na esperança de amor e paz. Buscai e achareis, batei e se abrirá. Pede e obtereis, e o amor aparecerá. E o amor aparecerá. Na busca da felicidade, duas portas vamos encontrar. A porta larga é para muitos, na porta estreita vão poucos passar. Mas com caridade e amor, bata na estreita que ela se abrirá. Bata na estreita que ela se abrirá. Buscai e achareis, batei e se abrirá. Pede e obtereis, e o amor aparecerá. E o amor aparecerá. Em muitos momentos da vida, batalhas vamos travar para levantar as os ter que sepultar, mas com vigilância e oração, o amor divino se obterá. O amor divino se obterá. Buscai e achareis, batei e se abrirá. Pedi e obtereis, e o amor aparecerá. E o amor aparecerá. Meus irmãos, muito obrigado pela atenção. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Porto. Muito obrigada, Mário, pelo estudo. Ele foi muito bem abrangente. É um tema de muita reflexão para nós, principalmente nesses tempos em que a cada dia basta o seu mal. Então, que a gente não fique se antecipando aos problemas e nem lembrando do passado, nem com essa ansiedade, com essa preocupação. Eu acho que foi muito adequado o estudo. Obrigada, viu, querido? Bom, depois de nós recebermos essas palavras que nos ajudam a nos conectar com o nosso mestre, vamos fazer, então, a nossa irradiação. Este é um momento em que vamos doar o nosso amor, nosso carinho àqueles que necessitam, aqueles cujos nomes nós colocamos lá no site da congregação, lá nas preces e irradiações, esses que estão em nossos corações, em nossos pensamentos. Vamos também pedir pelos nossos desafetos, para que a gente possa viver em paz, com a consciência tranquila, que isso é muito importante, que a gente possa perdoar, né? Então, vamos ao som das batidas aqui. Não vamos ignorar essas batidas, faz parte, mas vamos nos conectar, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, aos mentores da nossa amada casa. Como ontem uma irmã disse,
Cada casa é um templo. Cada casa é parte da congregação neste momento. Então, que nós possamos receber todo o amparo, toda a proteção, todo o amor dos nossos mentores de nossa casa, para que nós, juntos, possamos vibrar positivamente, pedindo a Deus que estenda a sua misericórdia a todos os nossos irmãos em sofrimento moral ou físico, a todos os nossos irmãos que estejam em suas casas, nos hospitais, nos CTIs, nos campos de refugiados, nas aldeias, onde quer que estejam, nas ruas principalmente, esses irmãos possam receber essa luz de esperança e de amor que vem do nosso amado Mestre. Senhor, nós somos gratos e queremos vibrar por todos os nossos irmãos profissionais de saúde que estão na linha de frente, nesse momento conturbado, e que tenhamos todos nós, Senhor, em nossos corações, essa esperança, essa confiança na sua bondade, nos seus desígnios. Que tenhamos, Senhor, a força, a confiança, a esperança e a fé para enfrentarmos esses desafios e vermos a oportunidade de crescimento e de ajuda ao próximo. Este é um momento, Senhor, em que nós devemos fazer o melhor que podemos para ajudar o nosso irmão necessitado de carinho, necessitado de bens materiais ou morais, não importa. Como templos que somos, Senhor, que possamos guardar em nossos corações o amor, a fraternidade, a solidariedade, estendendo às nossas famílias, aos nossos vizinhos e parentes, amigos, aos nossos desafetos, para que também tenhamos, Senhor, a nossa paz no coração de que tanto necessitamos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Eu vou pedir a nossa irmã Neia para fazer a prece de agradecimento e depois vou pedir, por favor, de esperarem um pouquinho, que eu vou ler o boletim e tem uma notícia para vocês, tá bom? Neia, por favor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, nós nos prostramos, Senhor, diante de Ti nesse momento, para agradecer por mais um dia de vida, por mais um dia de saúde física que estamos vivendo, mais um dia de oportunidade de estarmos vivendo como estamos vivendo virtualmente, mas emanados, abraçados, uns com os outros, em pensamento e amor, como nesse momento, na casa de Francisco de Paula, que sempre nos acolheu, acolhe e vai acolher certamente. Muito obrigado pelos ensinamentos de hoje, o que já recebemos, e muito obrigado pelo pouquinho que conseguimos, através das nossas vibrações, do nosso amor, do nosso querer, enviar para as pessoas necessitadas, que é o que mais podemos e devemos fazer nesse momento. É pedir para que vosso amor, que vossas bênçãos envolva todos aqueles que estão necessitados, doentes, pelos que realmente estão na linha de frente, em todos os setores dos hospitais, e te agradecer pela proteção que eles estão tendo, pelo ânimo que ainda lhe resta, pelas forças que eles recebem dos amigos espirituais para continuarem nessa tarefa tão árdua, mas de tanto amor, de tanta caridade.
Muito obrigada, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de aqui estarmos diante de vós, mais conectados com a casa de Francisco de Paula. Que as tuas bênçãos, que o teu amor possa estar com todos nós durante todo esse dia. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Muito obrigada, irmã. Em nome de Deus, de Jesus e Francisco de Paula, nós damos como encerrada esta reunião desta manhã, pedindo, então, aos nossos queridos irmãos que aguardem um pouquinho, porque eu queria compartilhar com vocês uma coisa que me veio à mente. Agora a Neia estava comentando, falando sobre esse socorro, esse agradecimento. E me veio a lembrança as orientações espirituais que são realizadas pelo conselho diretor, né? Não se faz nada sem uma orientação espiritual. Evidentemente, os mentores da casa, né, têm muito a nos dizer e a nos orientar. Não somos nada sem a orientação. E a gente percebe o amparo que nós temos, o trabalho incessante, incansável deles e o amparo. Eles estão trabalhando muito, mas eles estão também nos amparando muito. Então, a gente precisa continuar a fazer a nossa parte, a termos esta confiança de que eles estão nos amparando muito, né? Então, esse é um conforto para todos nós, eu acho, né? Eu acredito. Outra coisa que eu queria dizer a vocês é que a gente já começou a distribuir as cestas de Natal, né? Mas ainda não completamos o valor total para abranger a todas as crianças que a gente quer presentear. Mas nós já começamos. Eu vou ver se a Ana Mateus compartilha com vocês. Não é entrega, porque é proibido, né? A gente não pode compartilhar imagens de crianças e tal, né? De menores, né? Sem autorização expressa. Mas, pelo menos, das cestas, que já estão lá aguardando para... Eles vão fazer paulatinamente, a cada dia um pouquinho, para evitar aglomeração, para evitar contato entre eles. Então, são em diversos horários ao longo do dia, ao longo das semanas. Isso vai cada dia um pouquinho, até o final do mês, tá? Quem quiser contribuir pode depositar nas contas da congregação. Eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp, novamente o cartaz, coloca lá, tira uma foto do comprovante e manda pelo WhatsApp para o número que está lá no cartaz, tá? Isso é só para que o Tadeu e o pessoal da administração consigam identificar. A contribuição é de sócio, a contribuição é para o Natal das crianças, só para eles poderem identificar, né? E a outra coisa é quanto ao lar, aos nossos vovozinhos. O estoque de luvas zerou, acabaram as luvas, né? E as fraldas estão com estoque baixíssimo. Então, o que acontece? Eu sei que nós pedíamos que as doações fossem entregues diretamente lá no lar de Francisco. Entretanto, a gente abriu também na congregação, pode entregar lá na Conselheiro Zenha, se quiser, tá? Também para vocês saberem que o governo federal disponibilizou um valor, é um valor bom, algo em torno de, agora, hein? Durante 4 meses, alguma coisa, em 4 meses, que o asilo lá, o Lar de Francisco, pode gastar. Mas tem uma coisa específica,
em coisas específicas, definidas. Por exemplo, lençol, fralda, ainda não saiu. Tá? Lá, o Lar de Francisco recebeu o cartão, o tipo pré-pago, e aí tem que pedir, fazer orçamento primeiro, orça tudo, e depois, então, manda lá bota lá no site do governo, e aí eles disponibilizam o cartão para as compras. Ainda não saiu. Então, a gente vai comprar luva, vai comprar, pelo menos nesse período de alguns desses meses, a gente vai ter. Mas a gente vai continuar ainda com a campanha das fraldas e das luvas, porque o dinheiro ainda não saiu, entendeu? E é só por um determinado período, que é para dar uma ajudazinha aí para os lares, para os asilos, tá bom? Então, quem puder ajudar, a gente agradece. E, mais do que isso, médicos para o lar. Nós estamos precisando de médicos de qualquer especialidade que tenha algum horário, não é um médico para ficar lá o tempo inteiro. É algum horário na semana que possa disponibilizar para atender os vovôs. Online. Na maioria das vezes vai ser online, tá bom? Então, por favor, podem abrir seus microfones para a gente conversar, bater papo e se despedir. Muito obrigada pela presença e esperamos vocês semana que vem. Adorei.